Bora lá, de volta aqui ao Morning Show nessa segunda-feira, estamos abrindo a semana, contando hoje aqui com a participação da Ana Paula Henkel, a Ana Paula Vôlei no Twitter. Paula, vamos lá, tem mais assunto pra gente tratar aqui no evento conservador, ao que você se referiu aqui, ao qual a gente falou aqui no bloco anterior, o CIPEC, né? Eu falei CPAC, tô me habituando aí, né? Mas é um CIPEC e tal. Você deu uma palestra sobre a questão da permissão de transexuais no esporte feminino. Foi um assunto que a gente também já discutiu aqui, gerou debates acalorados acerca do tema, uns para um lado, na opinião, outros para o outro. Eu aqui, que esse que vos fala, meio também sem muito saber. Meio isentão. Isentão virou, estávamos falando aqui, isentão virou um termo pejorativo, né, hoje, né? Essa polarização fez da busca pela isenção, de alguma forma. Isento 100% ninguém consegue ser, né? Em algum momento você vai se inclinar pela opinião que tem mais, no seu entendimento, a melhor ideia de mundo, visão de mundo e tal, mas mesmo assim, hoje, com a polarização, você buscando essa isenção, você é criticado por ser isentão. Mas eu quero falar sobre essa linha mestra dessa tua explanação, na tua palestra, né, que você fez no CIPAC, Ana, e por que você classifica essa permissão? Um pouco do seu olhar para isso, a gente já pôde ver, né, nas suas mídias sociais, tal, no Twitter, onde você expressa a sua opinião acerca dessa questão, né, da participação de trans no esporte feminino. Como é que você enxerga isso? Você entende mesmo como uma injustiça contra as mulheres? Bom, é um assunto vasto, um assunto longo. Eu até, depois da minha palestra, disse que ia disponibilizar todo o material ali no meu Twitter e eu vou colocar mesmo. A minha palestra, ela chama Biologia não é de direita nem de esquerda. Então, acho que antes da gente, sempre que a gente entra nesse tema, eu gosto muito de falar que é um tema que é fora do campo da tolerância, do preconceito. Acho que a identidade social de cada pessoa, ela tem que ser muito respeitada. O próprio conservadorismo prega que a menor das minorias é o indivíduo. As escolhas do indivíduo, elas têm que ser muito respeitadas. E como cada indivíduo quer viver a sua vida, a identidade social, ela tem que ser extremamente respeitada. Mas o esporte, o pilar mais forte do esporte é a identidade biológica, tanto é que o esporte é separado entre homens e mulheres por causa de N fatores físicos, né, hormonais e genéticos. E é exatamente nesse campo que o assunto ele fica tão vasto e ele toma uma proporção de uma bola de neve tão grande porque as pessoas começam a falar coisas muito baseadas em matérias, em narrativas. Então, o que a gente tem que falar é isso sobre a tolerância e o preconceito, que não é nesse campo que a gente entra, sobre a identidade social, e que isso que as mulheres estão pedindo hoje em relação à proibição de trans no esporte feminino, não é que a gente vá parar de debater. A gente vai colocar a bola no chão, vamos colocar a bola no chão, deixar o esporte como ele é biologicamente e, paralelamente, a gente continua discussões e estudos, porque até hoje, Edgar, não há um estudo em relação sobre o que é revertido num corpo de uma trans ou não. Para que as pessoas em casa, aí no carro, no trabalho, para que elas entendam, a diretriz do COI, do Comitê Olímpico, é uma só. Atletas, homens biológicos que querem fazer a transição para atleta trans, a diretriz, recomendação, não é regra e não é lei. Basta 12 meses de testosterona abaixo de 10 nanomols por litro. Só. Cirurgia não é mais obrigatório. Só 1 ano de testosterona abaixo de 10 nanomol. Para que as pessoas entendam, até esse abaixo de 10 nanomol, a minha testosterona máxima, a minha da Paulinha, vai chegar em 2,7. Até essa diretriz que autoriza trans a jogar no esporte feminino, até essa diretriz, elas têm 5 vezes mais testosterona do que a gente. Então, estão querendo baixar para 5. 5 ainda
continua 2 vezes mais que a gente. Então, o que nenhum estudo comprova é que esses 12 meses de testosterona baixa reverte anos de testosterona no corpo de um homem. Muita gente se ofende quando a gente fala no corpo de um homem, mas para o esporte, aquela pessoa teve o período que foi do sexo masculino. Hoje a identidade social é mulher e estou muito feliz de falar Joana, Tiffany, Roberta, o que quiser, perfeito. Mas 30 anos de testosterona num corpo masculino, o seu coração é maior que o meu, os seus pulmões são maiores que os meus, a sua capacidade aeróbica, os seus glóbulos, você tem a sua composição genética, seus glóbulos vermelhos, você tem muito mais glóbulos vermelhos do que eu, então a sua oxigenação sanguínea é melhor, sua densidade óssea, seus músculos, enfim. Então a pergunta que as mulheres fazem é: 1 ano de testosterona de testosterona baixa, reverte todos esses ganhos e benefícios da testosterona? Essa informação eu não tenho na tua... Ninguém tem. Não tem consenso, né? Na verdade, tem várias linhas aí. O Fefito, quando a gente discutiu isso aqui, faz o quê? Cerca de um mês? Faz quantas vezes? 15 vezes, talvez. Não, mas tem uma questão que eu queria te passar a bola, que foram questões que a Paula tocou aqui pra gente. A questão de você apartar a identidade social, a questão da identidade social, que ela foi muito clara no respeito a isso, a escolha do indivíduo, né? Claro. E a questão biológica. Eu me lembro que quando a gente trouxe aqui, você veio com alguns números que eram números acerca dessa redução da testosterona no atleta trans. Uhum. Como é que você, diante dessas duas questões que são cruciais, quando vistas de forma apartada, a questão biológica e a questão da identidade social? Eu discordo da Ana Paula quando ela disse que a biologia não é de direita nem de esquerda, porque eu acho que a gente está vivendo um tempo que a biologia é usada à direita e à esquerda. Vide questões de saúde, como política antidrogas ou aborto. Essas questões são usadas moralmente à direita ou à esquerda. Eu trouxe, de fato, alguns dados aqui há um tempo atrás. E não é desses dados que eu vou me concentrar, mas eu vou até repassá-los aqui. Por exemplo, a pesquisadora Joanna Harper, do Providence Portland Medical Center, nos Estados Unidos, já provou, quer dizer, pelo menos segundo o estudo dela, que a diminuição da testosterona ela é suficiente para igualar algumas competidoras transexuais a competidoras cisgêneros, por um simples motivo: a perda de densidade óssea, a perda de densidade muscular. A gente tem, por exemplo, aqui, se comparar a altura entre a Tiffany, que é a nossa jogadora transexual no Brasil, com a Thaís, a Tiffany tem 1,94, a Thaís tem 1,96. As duas, ainda assim, tem uma grande diferença. A Tiffany salta mais do que... Ou melhor, a Tiffany salta menos do que a Thaisa. Fora daqui, a Paola Egonu alcança 3,36 metros. A chinesa Tingzu, que é transexual, 3,27. O mesmo se diz da seleção masculina. A Tiffany salta menos do que o Wallace, por exemplo, que é oposto da seleção masculina. Agora sim, eu não vou me concentrar nesses dados, até porque eu queria trazer uma outra questão, que é uma questão que eu acho que pode ajudar a gente a pensar nesse assunto. É uma questão que chama testagem sexual. Eu não sei se vocês já ouviram falar numa corredora chamada Caster Semenya. Quem ela é? Ela é uma sul-africana, ela basicamente arrasa em todas as corridas de tiro curto, de 400 metros e tal, das quais ela participa. Ela é uma mulher cisgênero. Ela nasceu mulher cisgênero. Ela não é transgênero, ela não é transexual, ela está em conformidade com o sexo que o médico lhe designou. O que aconteceu com a Caster Semenya? A Caster Semenya começou a ser julgada por muita gente dizendo que ela não se qualificava como mulher. Mal comparando, porque os casos são individuais, quase como aconteceu com a Edna Nancy nos anos 90. Judoca, né? Pois é. A Caster Semenya, sendo mulher, ela tem níveis de testosterona mais altos, normalmente mais altos que algumas outras atletas. Vocês lembram aqui do caso da Maria Joaquina, que era uma patinadora que estava sendo impedida 12 anos, de 12 anos, estava sendo impedida de competir?
por causa disso, e ela era transexual. O nível de testosterona dela é 0,5 nanomoles. A irmã dela, que é cisgênero, tem 0,7 nanomoles. Então a gente vê que a questão hormonal em si já não é necessariamente algo que é um deal breaker. A gente tem mulheres que têm níveis de testosterona muito acima das outras. A Caster Semenya chegou a ser impedida de correr algumas vezes, assim como aconteceu com a Dutty Chand, que é uma indiana, e assim como ocorreu com a Francine Niyosana e a Margaret Wambui. Junto com a Caster Semenya, a Francine e a Margaret eram o top 3 das Olimpíadas do Rio de Janeiro. E essas 3 mulheres cisgêneras não poderiam correr por questões hormonais. Continuando, a Katrina Karkazin, do Global Health Justice Partnership, ela diz que os hormônios não são a única coisa a interferir na diferenciação entre corpos atléticos. Há questões como o equipamento no qual você treina a vida toda, óbvio, porque tem gente que tem mais grana para investir nisso ou não, a nutrição, o tamanho do coração, todas essas coisas influenciam. Mas olha que questão interessante. O Michael Phelps, que é um nadador homem, cisgênero, tem mãos e pés muito maiores do que as de outros homens normalmente, e nem por isso vira um critério. E veja só, hormônios estão com a gente, ninguém tá mexendo neles, no caso das mulheres cisgêneros. Ninguém tá mexendo no tamanho da mão do Michael Phelps. E ainda assim, ele não é questionado por isso. Em 1966, houve um caso que entrou para a história das Olimpíadas, assim. As mulheres começaram a competir em 1900 e pouquinhos, normalmente, mas em 1966, a Eva Kloboskovska, ela teve que desfilar pelada na frente de vários homens para provar que ela era mulher. Uma humilhação. Provou. Em 67, não satisfeitos, começaram a persegui-la. Então colocaram uma testagem cromossomial, que mesmo ela sendo mulher cisgênero, não passou. Por quê? Porque existem pessoas que não são nem XX, nem XY. Existem pessoas intersexuais e pessoas que têm algumas outras síndromes, que às vezes são XX, Mas, Y. Fefito, essas pessoas, desculpa, elas são a exceção. Pois é, mas as não, pessoas que são exceção... não podem entrar num estudo global. Mas as pessoas que são exceção, e nesse caso ela não entrou, eu estou falando de 66, mas as pessoas que são exceção, elas também são cidadãos e também precisam ser respeitadas. O fato é que desde 67 até 2011, a testagem cromossomial era a única maneira de distinguir quem era homem de quem era mulher, até que começou em 2011 a de hormônio. Só para encerrar, Ed, enquanto a gente está falando da Caster Semenya, a Caster ainda está lutando na justiça, já voltou a competir algumas vezes. Eram 10 nanomoles o nível de hormônio que mulheres tinham que ter para competir. Curiosamente, depois do caso da Caster Semenya, na categoria dela se diminuiu de 10 para 5 nanomoles. Muita gente, inclusive a ONU e a Associação Mundial de Medicina, se colocou contra a organização, a WIF, acho. Enfim, é uma associação de atletas que queria basicamente administrar drogas para ela, que iam prejudicá-la, que iam trazer problemas de saúde, para que ela parasse de produzir também hormônio. Diz o seguinte a ONU, é uma discriminação, ou melhor, diz o seguinte a associação, essa é uma discriminação necessária. Diz o seguinte a ONU, não dá para forçar e administrar drogas a quem não precisa. E para encerrar, olha que curioso, a maioria das mulheres que não parecem homem aos olhos das pessoas que têm que passar por esse tipo de testagem são normalmente negras e vêm de países subdesenvolvidos. Então a gente vê que essa questão não é necessariamente uma questão de biologia, é uma questão bem social e é uma questão que diz respeito também às mulheres cisgêneras. Se as mulheres transexuais e cisgêneras que produzem mais hormônio e não querem ter a saúde prejudicada por tratamentos esquizofrênicos, não podem competir, qual é o lugar delas na sociedade? Qual seria, na tua opinião, também a forma de resolver essa questão? Porque são pessoas que fazem parte da sociedade. Claro. Bom, primeiro que esse é um debate que, para mim, ele sai da esfera de inclusão de trans e cai na esfera de exclusão de mulheres. Porque um atleta que é permitido, que foi construído com testosterona durante muito tempo, ele vai tirar o lugar de uma mulher.
O que está acontecendo, por exemplo, nas faculdades americanas, até quero deixar um adendo aqui, às vezes, especificamente aqui no Brasil, existe o caso da Tiffany, e a Tiffany, às vezes, ela acha que eu tenho uma coisa contra ela, e eu já falei para ela em Brasília, nada contra... Vocês já entraram em embates ali no Twitter, não é? Você aceitando a opinião, a tua opinião exposta. Sim, e o que ela mas pensa. A minha opinião é embasada. Eu não tenho um problema com a Tiffany, porque a Tiffany, ela está no campo da entidade esportiva que autorizou que ela jogasse. Sim. Ponto. A minha interlocução, ela é exatamente com... essas entidades esportivas. Inclusive, Martina Navratilova, campeoníssima tenista, homossexual, casada com uma mulher há muitos anos, teve uma técnica trans. Ela é contra transexuais no esporte feminino. Ela, ativista LGBT, faz parte de grupos LGBT e ela é contra também, como atleta mulher, né? Ela é contra. Então, pegando o gancho do Fefito sobre a doutora Harper, foi exatamente baseada no artigo da doutora Harper que o Comitê Olímpico fez essa recomendação. O problema do artigo da doutora Harper, que é uma médica trans também, ela fez um artigo sem embasamento científico, ela fez um estudo comportamental de 4 atletas trans, mas de 4 corredoras apenas. Ela não considerou nenhum outro esporte. Principalmente esportes de força física, de luta, onde como que você vai desconstruir toda uma carga genética masculina de força física, ela não considerou isso. Nesse artigo que ela escreveu, ela diz que no artigo era difícil para ela analisar essa transição quando quando os trans chegavam nas categorias de esporte de força física e esportes de altura, basquete, vôlei, porque a testosterona, ela realmente influencia muito na altura. Então, quando as pessoas comparam a Tiffany com alguma outra atleta feminina, mulher biológica, em termos de altura... Que foi o que o Fefito trouxe pra gente. Essa comparação, ela não tem um embasamento argumentativo robusto, porque nós não sabemos até o quanto da altura da Tiffany foi... usufruída da testosterona. Antes de voltar, falando do salto, né? Quanto ela salta? Da altura. É que nesse caso, quando eu comparei, eu falei que ela salta menos do que algumas mulheres cis, por exemplo. Sim, mas aí a altura dela pode compensar, né? Você pode usar isso porque a Tiffany hoje joga numa rede de 2,24, enquanto os homens jogam na rede de 2,43. O caso da Semenya é um caso muito interessante, inclusive ele corrobora para a causa das mulheres, porque ela é uma mulher... Eu tive que fazer teste de gênero, para você ter uma ideia. Eu tive que comprovar que eu era mulher, e algumas mulheres que não passavam nesse teste, elas eram banidas, elas eram suspensas. Então, a Semenya, ela é uma exceção nessa seara toda. E a gente não pode simplesmente mudar uma regra que atende e que vai mudar a vida de 100% das mulheres baseada em exceções, né? Então, acho que acho que o número da comunidade trans do mundo é um número 0,04, alguma coisa assim. E dentro dessa comunidade trans, o número de atletas trans é um número muito pequeno, 0,0002. Então, mas tem uma explicação para isso, né? Não, sim. Eu estou só dizendo que nesses números, 0,0002, que é o número de atletas trans no mundo, por causa desse número, nós vamos mudar 100% das políticas para as mulheres, 100% do universo feminino. O que fazer, Ana, na tua opinião? Então, onde jogaria a Tiffany, na tua opinião? Só para colocar mais 3 dados interessantes rapidamente. Primeiro é o controle antidoping, que todas as mulheres passam 365 dias por ano. Então, por exemplo, um fato interessante sobre a minha vida, eu sempre tenho que avisar onde eu tô. Agora não, que eu me aposentei, o joelho já não está ajudando para jogar mais. E vamos criar se a tua visita for frequente aqui, que eu faço votos que seja no Morning Show, né? Tem que mudar a banca
bancada, porque ela tá batendo o joelho, gente. Não cabe, aqui a perna é comprida. Então, eu tenho sempre que me colocar à disposição das agências de antidoping para que até fora de competições eles possam me testar. Cansei de receber o ADA na minha casa às 5h30 da manhã, com um potinho, vamos fazer o xixi no potinho. Sim. Exatamente para que eu provasse que durante o meu período fora de competições eu não estava construindo o meu corpo com testosterona. Então esse parâmetro ele já é absolutamente ignorado quando se trata de atletas trans. Um outro ponto das políticas antidoping é que se eu ainda jogo hoje, cada amostra de doping ela é guardada durante 10 anos. Se hoje aparece uma suspeita, se eu estivesse jogando hoje, olha, há uma suspeita de que a Ana Paula tem um traço de testosterona de uma contraprova de 8 anos atrás. Vamos acessar aquela contraprova. Eles acessam a minha contraprova de 8 anos atrás e se há um traço mínimo que seja acima da testosterona permitida, de uma amostra de 8 anos atrás, eu sou suspensa, eu sou banida e eu perco todos os meus títulos retroativamente. A minha pergunta é, o que uma amostra da Tiffany de 8 anos atrás mostraria? Mostraria um índice absurdo de testosterona. Então, a patrulha médica para as mulheres ela é muito severa. E para os trans, não. Aí você aponta que haveria essa vantagem também nessa aferição que você está se referindo. Exatamente. Sabe que eu tenho uma dúvida? A gente falou aqui até do caso, ano passado, dessa patinadora de 12 anos. Eu queria saber a opinião da Ana Paula, porque a gente fala muito desse corpo construído com a testosterona, né, com todo esse tempo. Então, uma mulher que faz uma transição aos 25 anos, até os 25, recebeu essa dosagem de testosterona maior. Agora, no caso de uma atleta que tem um acompanhamento médico, tudo do jeito que tem que ser, né? Como a gente vê muitos casos aqui de crianças trans que são atendidas pelo Hospital das Clínicas e ela faça o bloqueio, por exemplo, da testosterona na adolescência, até que se estabeleça realmente no prazo médico aí para se descobrir e essa menina de fato cresça e venha a ser uma atleta olímpica mulher, né? O que você pensa sobre isso, Ana Paula? No caso aí a gente não poderia falar sobre essa questão da testosterona, sim, ou a gente poderia, não sei. Porque é uma coisa nova, digamos. A gente não, é completamente novo. Sempre que a gente falou aqui, eu sempre falei, o que me pega mais é que eu considero que uma mulher trans é uma mulher. E aí eu sempre fico com essa questão. Se a mulher trans... Sim, mas eu sei, mas se a mulher trans é uma atleta... O que a gente faz com ela, porque se ela é uma secretária, tudo bem. Se ela é uma professora, tudo bem também, não sei, entendeu? Mas e se ela é uma atleta? Entendo. Sim, não sei, eu acho pertinente. Agora, o que a questão é pertinente. Hoje, dessa situação que a gente tem, do diagnóstico da criança... Vou entrar então na seara da criança e da infância. Há dados, extensos dados da Federação Americana de Atletismo e da Federação Americana de Natação, dados comparativos com atletas que 6 anos de idade, feminino, masculino, 100 metros, 200 metros, aos 6 anos de idade, a diferença de tempo entre os meninos e as meninas já é grande. Esse gap, essa diferença, ela vai potencializando, mas ela já existe aos 6 anos de idade, isso dados da Federação Americana de Atletismo e de Natação, que eles acompanham, eles têm um monitoramento fantástico lá, por isso que são o que são, né, a potência esportiva que são. E esses dados comparativos, eles acompanham até os 20 anos e essa distância ela só vai aumentando. Então, essa influência da testosterona, ela já acontece muito cedo, aos 6 anos de idade. Agora, olha um outro dado interessante. A campeã olímpica dos 100 metros, campeã olímpica do Rio, 2016, dos 100 metros... existe o campeonato americano de high school, que é high school que é ensino médio, né? Sim, que até 17 anos. Uhum. Na frente da campeã olímpica feminina de 2016, há mais de 700 meninos de 17 anos. Uhum. De 17 anos. O recorde feminino dos 100 metros
olímpico, que até hoje não foi batido. Vocês lembram da Florence Griffith Joyner? Sim. Né? Aqui, inclusive, muita gente fala que competiu dopada, né, a vida inteira. O recorde olímpico é dela. Até hoje ninguém conseguiu bater. De 1988, Olimpíada de Seul. Existem nos Estados Unidos mais de 300 meninos de 16 anos que batem o recorde dela. Então, a diferença ela é muito grande e sempre é. Então, você E acha que até desde de uma os 6 anos, criança desde os 6 acompanhada anos de idade. não valeria também? Não valeria. Teria Não, que fazer não. alguma outra... É o que eu entendi também. A leitura que eu faço do teu argumento é esse aí, que não valeria mesmo se fosse um tratamento já, digamos, precoce. Não, né? porque a distância, os benefícios Desde os da 6 testosterona, eles já acontecem lá atrás. Aí vem a pergunta, então o que a gente faz com esses atletas trans? Né? Vai lá. Eu acho que a vida, ela tem limites. Você não pode... infelizmente, a gente vive numa sociedade hoje onde tudo tem que ser muito fulfilled. Tem que ser tudo completamente dado e adquirido, e todo mundo tem que ser feliz 100%. Eu tenho uma amiga, não é uma comparação tão aprofundada, mas é uma comparação pertinente. Eu tenho uma amiga que o sonho dela era ser piloto de caça da Força Aérea Americana. E ela é mais alta que eu, ela tem 1,87 e ela não entra. Não cabe no cockpit. Ela não cabe no cockpit e ela estudou a vida inteira para ser piloto. E ela falou: a vida me impôs essa limitação. Então hoje ela é uma super tenente lá dentro da Força Aérea Americana, mas não é piloto. Sim, então... Fefito, eu preciso ser uma linha pra gente fechar e ir pro próximo assunto. Pois é. Estamos quase no fim do programa. Né? Acabei nem falando muito sobre, mas eu só queria deixar aqui duas questões que são muito claras. Sabe por que tem pouca trans no esporte? E por que o número de pessoas trans é tão pequeno na sociedade? Assim, talvez porque a expectativa de vida da pessoa trans seja de 35 anos. E talvez porque boa parte delas não consiga trabalhar no colégio como secretária ou como atleta, porque elas são obrigadas a acabar na prostituição. Boa parte delas acaba na prostituição não por escolha, porque se fosse por escolha estava tudo certo. A gente vê esse tipo de preconceito cotidianamente na sociedade trans. E que bom que a comunidade trans agora está conseguindo emplacar cantoras, secretárias, professoras e atletas. Porque mulheres trans também são mulheres. Quando se diz que a mulher trans é biologicamente um homem, você está negando basicamente o direito dela a ser mulher, que é isso que ela está aspirando. Quando você diz que, eu te chamo pelo que você quiser, Rebeca, ou qualquer nome que seja, você está basicamente tratando esse nome como uma fantasia. Mulheres trans não estão fantasiando, não. Elas estão aqui para viver, para ocupar seu lugar na sociedade, para serem respeitadas como tal. O lugar da mulher trans é onde ela quiser. No esporte, elas continuam tendo toda a carga genética masculina e a inclusão de uma minoria que eu digo em números, de atletas trans, significa a exclusão de milhares de meninas e de mulheres no esporte. Elas vão continuar tendo seu lugar, elas são a maioria.